Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira para a glória de Deus, amém? Vamos Amém. então à palavra de Deus, amados, que está lá no livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 17, vamos de versículo 32, tá? 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Vamos falar de Davi, vamos falar de Golias, vamos falar de gigantes, né? Porque essa palavra pode falar conosco hoje. Deus estava falando nesta manhã através desta palavra. Bem, amados? Amém. Então, e depois nós vamos ler o Salmo 91. Mas enquanto isso, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. É a palavra de Deus. Fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel. A palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, glória a Deus, aleluia. Que nós também possamos, caminhar em fidelidade com Deus, amém? Vamos orar, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque até aqui o Senhor está nos guardando, nos sustentando, nos protegido com a tua mão santa, com a tua mão poderosa, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, guarda cada vida que aqui está orando conosco, Senhor. Que o Senhor venha agir na vida deles, nas nossas vidas, que o Senhor venha derramar força, ousadia, poder de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados. Amém. Vamos voltar a câmera aqui, para ficar bem aqui na gente. Vamos então à palavra de Deus hoje, que está lá no livro de 1 Samuel 17:32, diz assim a palavra de Deus. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Todos nós conhecemos a história de Davi, né? Que Davi era
ajudante do seu pai, cuidava das ovelhas no campo. Mas todos nós também sabemos da ousadia de Davi, né? Que Davi era ousado ao cuidar das ovelhas. Quando aparecia urso, aparecia leão, Davi ia lá e matava, defendia as ovelhas do pai. O belo dia, o pai manda Davi levar grãos, levar pães, levar queijo para seus irmãos que estão numa batalha, né? Seus irmãos mais velhos, que eram soldados do exército de Israel, do exército de Saul. E os irmãos deles estão nesta batalha pelejando contra Davi, um gigante que estava afrontando o povo de Israel já há 40 dias, né? Diz a palavra de Deus, capítulo 17, versículo 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Então esse gigante tomou posição e afrontava o exército de Israel, comandado por Saul. E esse gigante, ele ia lá, fazia suas afrontas, afrontava, né, zombava do Deus de Israel, né, zombando, afrontando o povo. E ninguém enfrentava esse gigante, né? 40 dias de afronta, 40 dias de zombaria, 40 dias fazendo o povo fugir, correr deste gigante. E diz a palavra de Deus que Davi chega num acampamento e Davi vai e faz a sua entrega os grãos, entrega os pães, entrega o queijo ao responsável lá pela alimentação dos soldados, né? Mas Davi, ele escuta a afronta, ele escuta o que o gigante está afrontando, né? Então, diante disso que Davi escutou, Davi também se posicionou quando ouviu aquela afronta, né? Então, quando o versículo 24 vai dizer para nós que quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. E os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados quem estavam ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. E aí diz ali o versículo seguinte, que Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados e ficou muito irado com ele. E perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou as poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, versículo 29, o que diz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele, então, se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com medo, com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E veja que no versículo 39, Saul olha para Davi e diz que Davi não tinha condições de enfrentar esse gigante. Você não tem condições de enfrentar esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo, toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece leão, urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, lhe dou golpes e livro a ovelha de sua boca. Amém? Até aqui. Amados, o que Deus quer falar conosco hoje, nesta tarde? O que Deus quer falar conosco é que muitas vezes nas nossas vidas vão surgir, né, ursos, leões, e nós temos que enfrentar.
E com Davi não foi diferente, surgiu urso, surgiu leões, ele foi lá, venceu, matou. E quando ele teve essa oportunidade de enfrentar o gigante, ele também teve ousadia. Porque Deus diz na sua palavra em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, né? Poder do quê? O Espírito Santo de Deus, ele nos dá poder. Então Davi sabia do poder que ele carregava, da presença de Deus que ele carregava. Então por isso que ele disse: eu vou contra você com o Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus vivo. Davi decidiu pelejar contra aquele gigante e ele sabia que não estava sozinho. Mas quando o gigante vinha afrontar, e ele passou 40 dias afrontando o povo de Israel, zombando, todos corriam, covardes. Ninguém queria enfrentar o gigante, ninguém queria enfrentar aquela situação difícil. Todos eles estavam se acovardando. Mas Davi foi aquele que enfrentou o gigante. Mas Saul chamou ele, botou a armadura nele, ele era pequeno. Davi era pequeno, era magro. Então a armadura não serviu. O que Deus quer falar conosco hoje? Não adianta nós usarmos estratégias e armaduras e ferramentas que é de outro lutador, que é de outro guerreiro. Nós temos que usar as ferramentas, as armas que Deus colocou nas nossas mãos. O que Davi tinha? Davi tinha pedras e funda. E Davi disse: não, essa armadura não me cabe, não me serve, não tenho como enfrentar um gigante dessa envergadura se eu não conseguir caminhar, se eu não conseguir me movimentar, me mexer. E Davi sai dali e diz: não, eu vou contra ti. Davi agora afronta, Davi agora encara aquele gigante. Quantas e quantas vezes Deus coloca, né? Ou vem situações difíceis, ventos, dificuldades que são verdadeiros gigantes na nossa vida e nós nos acovardamos e nós corremos e nós não queremos enfrentar. Mas Deus diz hoje para nós: vai, enfrenta, porque Deus não mudará situações, Deus não mudará a sua vida, Deus não mudará, não vencerá o problema se não enfrentar esse gigante. Mas nós temos que enfrentar com aquilo que temos nas nossas mãos, né? Com aquilo que nós temos. Como é que alguém que prega a palavra vai vencer, romper, se ela for louvar? Já está fora da direção de Deus, já está sem direção, porque está pecando. Aquele propósito que Deus tem com alguém, ou é o louvor, ou é a palavra, ou é a intercessão. Então todos, cada um dentro do seu propósito. Se nós vamos na vontade de Deus, Deus ele é conosco. E Deus nos dá esse poder, Deus nos dá esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, e Deus nos dá esse poder para vencermos os gigantes. Seja na vida espiritual, seja na vida ministerial, seja financeira, familiar. Aonde é que o gigante tem te afrontado? Que gigante é esse que você precisa vencer? Aquele gigante estava lá, insultando, blasfemando contra Deus, sem que ninguém tivesse coragem de enfrentar. Mas Davi chega e vai enfrentar, porque tinha lá um comandante, né? Quem é que era que comandava aquele exército, que estava também se acovardando? Saul estava se acovardando. Saul não quis enfrentar o gigante, mas Davi chegou para enfrentar. E Davi foi pagar o preço, foi enfrentar. E Davi conseguiu vencer, mas Davi não venceu na covardia. Davi venceu na ousadia. Deus deu ousadia e Deus derrama hoje ousadia sobre nós, para que nós venhamos enfrentar os nossos gigantes. Eu dificilmente visualizo alguma coisa, né, assim, de olhos abertos durante o dia, mas Deus mostrava para mim situações, né, que são como verdadeiros gigantes que nós precisamos enfrentar para vencer. E eu não entendia porque que vinha na minha cabeça gigantes, né? Então tem situações que nós estamos orando e clamando: Deus, me ajuda a vencer, me dá a direção, me dá isso, me dá aquilo, mas a vitória ela não vai vir de qualquer jeito.
Eu preciso me posicionar no campo de batalha. Eu preciso me posicionar como um verdadeiro guerreiro, com as armas, com as ferramentas que Deus me deu. Porque senão eu não consigo vencer gigantes. Então precisamos dessa ousadia que diz a palavra de Deus. Precisamos desse poder que há em Deus. Deus, não adianta a gente dizer, Deus vai na frente, vence por mim. Deus não vai vencer por mim. Talvez Deus colocou determinadas situações, determinadas coisas na sua vida para que você vença, para que você se enxergue diferente do que você está se enxergando. Davi, ele era pequeno, ele não tinha a mesma envergadura daqueles outros soldados, nem uma armadura maravilhosa. O que a gente começa? A gente se compara, mas o gigante tem isso, eu tenho aquilo, o gigante tem aquilo outro, ele tem uma armadura, ele tem uma altura, ele tem um peso. Porque pensa, né, num gigante, num homem enorme. E muitas vezes a gente olha para o problema dessa forma. Ele tem, mas eu não tenho. Mas não olha para o que você tem. Não olha para o que você tem. Não tenha medo, não se acovarde, não fuja, não retroceda. Não se compare. Às vezes os gigantes são o medo, às vezes o gigante é a ansiedade, às vezes o gigante é a comparação, às vezes o gigante está me afrontando lá na minha vida financeira, dizendo para mim que eu não consigo vencer aquele problema. Dizendo para mim que eu não vou ir para frente. Mas Deus talvez não mudou essa situação aí que você está passando porque você tem se acovardado, porque você não tem enfrentado. Então, tenha ousadia. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O equilíbrio que nós precisamos para vencer as situações. Então, primeira coisa, não se acovarde diante das tuas situações, diante dos gigantes, diante das afrontas, diante daquilo que se levanta, né, contra a sua vida. Talvez Deus esteja usando esta situação, esta luta, este problema, esse gigante, para mudar a tua mentalidade, para te moldar, para mudar a tua visão de ti mesmo. Então, segunda coisa, seja ousado. Foque na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de ousadia, de poder. O poder está em Deus. Então, Deus é que vai te dar a vitória. Porque Davi disse, eu vou contra ti, né? Pela força, pelo poder e pela ousadia que o Senhor dos Exércitos derrama sobre mim, que o Senhor dos Exércitos me dá. Foi desse jeito que ele venceu. Então Deus espera de nós um posicionamento, Deus espera de nós uma atitude de fé, atitude de ousadia. Por mais que seja difícil, Deus te diz hoje, vai dar o primeiro passo, toma uma decisão, se reveste com a armadura, se reveste com a armadura de Deus, se reveste com o sangue do Cordeiro e não te acovarda, porque eu sou contigo. Amém, amados? Amém. Às vezes a gente pensa que Deus vai nos dar a vitória, simplesmente, né? Só a gente se posicionando em oração. Mas o posicionamento é primeiro em oração, segundo indo adiante e enfrentando. E Davi disse ao filisteu, versículo 45 do capítulo 17, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Veja o posicionamento de guerreiro de Davi. Davi não se deixou vencer pelos desafios, pelo tamanho, pela envergadura daquele gigante, pela armadura dele. Ele disse, eu vou lutar e vou vencer, porque é o Senhor dos Exércitos que vai me dar a vitória, que vai te entregar nas minhas mãos para que eu corte a tua cabeça. Amém, amados? Então, vá contra este problema, contra este gigante, em nome do Senhor dos Exércitos, e o Senhor te dará a vitória. Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar.
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua santa e poderosa palavra. Pai, que o Senhor venha derramando sobre os seus filhos e filhas esse espírito de ousadia, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Vem com o poder do Deus Altíssimo, nós vamos contra os problemas, contra situações difíceis, contra oposições satânicas e malignas, indo contra todo gigante que está afrontando o povo de Deus. Pai, derrama ousadia, mas que nós possamos, Pai, nos posicionar, nos blindando com o sangue de Jesus, nos revestindo com toda a armadura de Deus, para pelejar contra aquilo que peleja contra nós. Em nome de Jesus Cristo, o mal cai por terra, toda a afronta, cai por terra todo o mal, toda a praga, toda a maldição, toda a palavra, toda a situação difícil, que nós possamos nos posicionar como guerreiros de Deus e enfrentando cada situação conforme as ferramentas, conforme tudo aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, toma esse homem, esta mulher em tuas mãos, Pai, fortalecendo, livrando, guardando, protegendo, derramando ousadia, derramando o poder de Deus, para que ele venha enfrentar os seus gigantes, para que eles venham a enfrentar toda a oposição, tudo aquilo que é levante das trevas contra eles, em nome de Jesus. Vai dar a vitória, Pai. Dá a vitória para aqueles que pagam o preço, para aqueles que se posicionam, para aqueles que usam toda a armadura de Deus, todas as armas de oração, de jejum, de louvor, para aqueles, Pai, que realmente são fiéis a Ti. Fiéis, Pai, que declaram o Teu santo e poderoso nome em nome de Jesus. Vem repreendendo todo o mal, todo o laço, todo o embaraço, toda a operação maligna, toda a operação dos demônios, venha cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E derrama sobre o teu povo ousadia e poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz, então, do Senhor Jesus. Uma ótima terça-feira, né? Lembra que Deus não te deu o espírito de temor. Lembra que você não é covarde. Lembra que você é filho de Deus, é filha de Deus e você carrega o poder do Altíssimo. Você carrega essa ousadia que a palavra de Deus diz que você tem. Amém? Amém. Se posiciona, guerreiro. Se posiciona que Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, te dará a vitória. Amém? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz.